Todos acharam, irmãos? O título em epígrafe diz a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, diga comigo, no demais, irmãos meus, vocês são todos meus irmãos. Todos somos irmãos uns dos outros, irmão. No demais, irmãos meus. Tem uma vírgula aí depois do meus? E o que está escrito depois da palavra meus? Pronto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, na onde, igreja? Nos lugares celestiais. Esse lugar celestial, irmãos, primeiramente é aonde tem um fiel entre a terra e entre o céu. Então, entre esse fiel que está na terra e entre os céus que estão as criaturas angelicais, os querubins, serafins, os anjos, entre nós e eles tem a região celestial. Foi nessa região onde Daniel esteve orando e jejuando. E não foi muito não, às vezes a gente se assusta com 21 dias não é muita coisa. É muita coisa até a gente conseguir romper. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, é muita coisa, é difícil. Mas depois que você entra, que você faz como Ezequiel, que esteve naquele rio, quando aquele varão apareceu diante dele com um cordel de medir, e convidava ele para que ele se aprofundasse mais, e ele viu e a água deu nos artelhos. Depois deu no joelho, até que deu nos lombos. Aí, irmãos amados, fica mais fácil de discernir as coisas. E é o que o Deus do céu, irmão, Ele quer para nós, Ele quer para você, Ele quer para mim, Ele quer para a igreja, irmãos amados, esse afinamento, essa linha espiritual, irmãos amados, bem ordenada entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. E o inimigo vendo isso, irmãos amados, ele fica trêmulo, porque ele sabe que os seus alicerces vão ser abalados em nome de Jesus, o nosso Senhor. São dois mundos. O mundo físico, que a gente vê tudo, a gente sente, a gente cheira, a gente toca, não é isso? Mas e o outro mundo? O mundo invisível, irmãos. O mundo onde só se pode palpar, só se pode angariar alguma coisa se andarmos, se estivermos, irmãos, no Espírito. No Espírito. Paulo, irmãos, ele colheu muitos frutos de Deus. Era um homem
totalmente letrado, culto ao extremo. E é bom estudar, irmão. Eu gosto de estudar. Sou apaixonado. Gosto. Mas tem hora que essa esfera fica só na parte de baixo. Tem hora que os livros, Heródoto, Aristóteles, Platão e tantos outros, não conseguem, irmãos amados, ir além. E Paulo vivenciou. E ele diz aos Gálatas que ele excedia aos que tinham a mesma idade. Ele disputava: não, eu vou ser melhor que você, eu vou ler mais do que você, eu vou ser mais religioso que você, eu vou ser fariseu, eu fui circuncidado no 8º dia, o outro eu também. Mas, irmãos amados, a janela da outra esfera só se abriu para ele quando ele se encontrou com Jesus. Glória ao Senhor. Quando ele se encontrou com o Senhor, irmãos amados, a vida dele mudou. E a minha vida e a sua vida também mudou quando nós encontramos com Jesus. Foi uma coisa linda, esplêndida, experiências, vivências, visões, revelações, visitações de Deus, aparições de seres celestiais, de anjo. Quem teve sabe o que eu estou falando. Mas a vida na fé é uma lavoura. É como um jardim. E como é bonito o jardim, não é? O jardim é a coisa mais linda, um jardim bem feito, bem ordenado, com as cores. Mas se o jardineiro deixar de visitá-lo, ele começa a mudar o aspecto. As flores, tão lindas e tão perfumadas, começam a perder as forças por causa das ervas daninhas que vão crescendo sem ser plantada. E sem serem convidadas pelo jardineiro. O jardineiro é o Senhor, irmão. É o lavrador. Jesus disse: o meu pai é o lavrador. E eu sou a videira. Vocês são as varas. Oh, glória a Deus. Gênesis 2:8, a Bíblia diz: então plantou o Senhor Deus. Quem planta é o quê? É lavrador, é jardineiro, é agricultor. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para que nós tivéssemos, irmão, uma vida mais abastada, mais prazerosa. Só que Paulo cultivou. Aqui é o primeiro ponto. Paulo cultivou aquilo que ele recebeu. Nós lemos na leitura da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei. Oh, glória a Deus. E Deus quer dar a nós, irmãos. O Senhor quer entregar às minhas irmãs. O Senhor quer entregar aos nossos obreiros. O Senhor quer entregar a mocidade da igreja. O Senhor quer entregar ao seu povo. E você vai dizer: eu recebi do Senhor, por isso que eu estou pregando para você. Ele me apareceu, Ele me mostrou. E Ele quer você na presença dEle. Vocês, irmãos amados, são vasos na mão de Deus, que contém, irmãos amados, a excelência, que é o Espírito do Senhor. E não podemos estar emborcados, irmãos. Ou com outras coisas, não é? Ou com outras coisas. Porque um vaso não pode ser ocupado. Um corpo não pode ocupar um espaço pode ocupar 2 corpos, né? Isso é uma coisa mais ou menos assim. Nós temos que se esvaziar de nós mesmos. E essa epístola, irmãos, hoje nós vamos ficar na linha da introdução.
Mas Deus vai falando conosco em todos os momentos. Como de joelho, como no cântico, ai, 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 que coisa linda, e nós sentimos a glória de Deus. O que nós devemos prezar e zelar, irmãos, é para que isso fique entre nós, irmãos. Essa ligação tão santa, irmãos amados, essa conexão que está entre a terra e o céu, como viu Jacó, irmãos amados, naquela pedra, bendito seja o nome do Senhor, que ele disse, irmãos amados, verdadeiramente, Deus estava aqui, eu não sabia, ele via os anjos de Deus numa escada que subia e descia. Irmãos amados, é o que Deus quer para a igreja, para mim e para você. Então, Senhor, hoje fala com você, irmão. Volte a ter de Deus. Volte a cultivar esse jardim, irmãos. E a exalar, irmãos, o bom cheiro de Cristo. Glória a Deus. Aonde você passar, alguém vai dizer, passa aí uma flor de Deus. Passa aí uma orquídea de Deus. Eu sinto o cheiro, eu vejo pela beleza. Eu vejo pelo adorno, eu vejo pelo comportamento. Quem glorifica o nome do Senhor? Tem uma tocha. Entre nós, irmão, tem uma tocha aqui nessa casa. O fogo que queima, irmãos, os peitos, os ombros, a mão, a face, é o fogo de Deus que está aceso em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos sabem que ele, após ter um encontro com Jesus, ele cai da sua cavalgadura. Não vou pedir para os irmãos entrar no texto, porque o tempo não dá, e os irmãos são conhecedores. Ali já foi a primeira revelação de Deus para aquele homem. Porque um homem que via tanto, sabia tanto, entendia tanto, ensinava tanto, agora precisava aprender com o mestre. Oh, glória a Deus! O mestre dos mestres, irmão. O Raboni da Galileia. O Senhor, irmãos, o Senhor. E a Bíblia diz, suspirando ainda Saulo, ameaças contra o povo de Deus, pedindo carta para perseguir os servos de Jesus. Ele vai, irmão, com a sua comitiva. Mas um resplendor do céu. Deus quer mostrar isso para nós. Ele tem me inquietado, irmãos. Ele quer mostrar isso para nós, mas de maneira fatídica. De maneira palpável, real, irmãos amados. De maneira tocável, de maneira clara. Você fala, o Senhor me apareceu, pastor. Ele apareceu para mim, eu vi uma manifestação de Deus. Deus quer entregar para nós, irmãos, essas coisas. Essas maravilhas. Essas doçuras, irmão, essas coisas gloriosas que o dinheiro não compra. Oh, glória a Deus. Você pode adorar a Deus comigo por um minuto? Você pode render glória a Ele por um minuto, por tudo que Ele fez por você. Há renovo de Deus para nós, irmão. Há renovo do Espírito para nós, irmão. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, aborrecedores, detratores, infiel a pai e mãe, inimigos da verdade, infiel nos contratos, irmãos amados. Mas Efésios, aqui nessa epístola, Paulo disse no capítulo 2, verso 18, mas a vós que antes estavam longe, pelo sangue dele, Gênesis, pelo sangue que verteu da cabeça até os pés do médico Nazareno, chegaste perto, e ele comprou você, e você não deve nada ao diabo, você não deve nada, você foi comprado e lavado, para que anuncieis glória a Deus, a sua grandeza, irmão. Proclame, hoje o Senhor convida você a proclamar, a levantar, a dizer, o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor é, Ele pode, Ele vem, Ele chega, Ele cura, Ele, glória a Ele, para sempre. Oh, aleluia.
Oh, glória a Deus. E a voz brada, porque a voz dele brada. O Salmo de número 29, a Bíblia diz que a voz dele troveja. A voz dele faz parir as costas. É aquele parto que está atrasado. É aquele parto que parece que vai morrer. A mãe e a criança. A voz dele troveja. Anda, e aí, de repente, irmãos, dá tudo certo. Porque a voz dele troveja. Quem escuta a voz dele trovejar nessa noite? Troveja na tua casa. Troveja no emprego. Troveja na família. Troveja, irmãos amados. E a terra treme diante dele. Anda, camachurabá. E ele trovejou. Ele trovejou no caminho, irmãos amados, de Damasco. E no seu caminho ele vai trovejar hoje. Tem um trovejar de Deus hoje no seu caminho. Tem um trovejar de Deus para a tua vida, Bruno. Hoje, um renovo. Uma visitação de Deus para você, meu filho. Porque é amado do Senhor, amado. Cuidado, guardado. Ele cobre sua mente, os seus olhos, sua mão. Porque tu é dele. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele vai preparado, irmão. Porque o inimigo, ele vem preparado. O inimigo, ele vem, minhas irmãs, ele vem preparado. Porque é uma batalha. É uma guerra. E alguém diz assim, eu não vou orar não para não mexer com o diabo, porque senão ele vai, né? Eu não vou jejuar não, você já está na peleja. Você já está no meio da guerra, irmão. Você já está. Agora só cabe a nós nos armar com as armas de Deus. Saulo. Ô Saulo. Saulo, por que tu me persegue? E o homem que via tanto, como eu disse. Quem és? Mas ele não só pergunta quem é. Ele pergunta e responde, irmão. Porque ele sabia que era maior do que ele. Sabia que era mais forte do que ele. Sabia que tinha mais autoridade do que ele, irmão. Aleluia. E Deus faz isso, ele aparece, irmão, no nosso caminho. Ele aparece na nossa casa. Irmãos, nós tomemos posse da nossa família. Nenhum vai se perder, irmãos. Nenhum filho, nenhuma filha, nenhum sobrinho, nenhuma neta, nenhum neto, irmão. Nada vai se perder, irmãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje a batalha é pela fé. Você tem fé? Tu tem? Tem? Quem tem fé hoje? É pela fé. O Senhor requer de você fé. Fé. Ele não te pede prata, não te pede ouro, ele pede fé. Credes em mim. Creia. Quem é, Senhor? Esse Senhor, no grego é Kyrios, que significa dominador, possuidor, aquele que compra e adquire pelo preço. Quem glorifica a Deus? Ah, glória a Deus, aleluia. Ele já cai e diz, tu és o meu possuidor, estou rendido. Estou rendido, Senhor, eu estou prostrado, agora eu estou cego, Senhor. Oh, glória a Deus. É necessário às vezes o Senhor tirar algo, irmãos amados, das nossas vistas, é necessário.
Tem momento que é necessário, irmãos, o Senhor nos cegar para algumas coisas, para termos um particular mais próximo com Ele, mais íntimo, irmãos amados, e é na casa do homem de Deus. Glória a Deus. Se tu crê nessa palavra nessa noite, se você receber, ela vai virar uma chave de 360 graus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai virar uma chave de vitória, irmão. Visão espiritual, entendimento de crescimento, irmão, de crescimento da presença do Senhor, de evolução, irmãos amados, de sair do estágio de criança para a juventude e até, irmãos, chegar à maturidade espiritual. É nessa noite, Deus tem para mim e para você. Essa palavra, irmãos, vem me compungindo desde segunda-feira. Quando comecei a orar e pedir ao Senhor uma palavra para nós meditarmos. E ela vem compungindo. Essa palavra compungir está em Atos capítulo 2. Compungir no grego é catanisso. E catanisso é perfurar intensamente até a alma. Aleluia, Ele está perfurando a tua alma nessa noite. E tá, eu sei que Ele faz. A gente sente quando Ele está, irmão, perfurando. Até penetrar e produzir em nós o que produziu no pastor Paulo. Vai até a rua. Vai lá. E ele começou a orar. Comece a orar. Comece a orar. Mas eu estou falando orar de verdade. Não estou dizendo de dizer que ora. Estou falando orar. Orar como o Senhor disse em Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre você. E ora ao teu Deus em secreto. Oh, glória a Deus. E Ele que te vê em secreto. Paulo estava lá no secreto. Aí Deus vai lá com Ananias. Ananias, ô Senhor, fala que o teu servo ouve. Vai ter a rua chamada direita, lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está, o que, igreja? O que, igreja? Orando. Ele está orando. Ele está orando, ele está comigo. Quem ora está com Deus, irmão. Quem ora está no secreto. Quem ora está na intimidade. Quem ora, irmãos amados, está próximo. Ele está orando. E alguém vai arguir e querer trazer o passado dele à tona. E é assim, irmãos. Ninguém quer trazer o nosso passado, mas nosso passado está lançado no mar do esquecimento. Oh, glória a Deus. Jesus pega um moço numa cama e diz: perdoados estão os teus pecados. E alguém não acreditou que ele era poderoso para perdoar pecados. Quem é esse que perdoa pecado? E Jesus, conhecendo o pensamento deles, nós falamos isso semana passada, semana retrasada. Qual é mais fácil de dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-te, levanta-te, pega a tua cama e anda. Hoje tem perdão e tem cama para ser abandonada também, irmãos. Tem tudo hoje nessa casa de oração. Não, Senhor. Eu conheço esse homem. É perigoso. É um assassino quanto mais. Acabou de assistir a morte. Nosso irmão Estevão. Escarneceu o Senhor. Lançou até sorte das suas vestes. Ele estava lá. E o Senhor diz: eu sei. Eu vi.
Eu também estava. Meu servo Estevão já está comigo, já está guardado, já está no paraíso. E eu tenho que fazer uma obra nos que ficaram. É nos que ficaram que eu vou continuar a obra. Ele vai continuar a obra nos que ficaram da nossa casa, da nossa parentela. Ele vai continuar a obra, irmão. Você consegue hoje acrescentar na tua balança 1 grama de fé? 1 grama só de fé, como um grãozinho de mostarda. Ele vai lá, ele vai, irmão Lloyd, na tua casa. No quarto da tua filha, dos nossos, ele vai, irmão, ele vai, o tempo e o trabalhar dele, é ele quem faz, ele diz que na mão dele está o poder e a força. Glorifica a Deus nessa noite, irmão, glória seja dada ao nome do Senhor. Pode adorar a Deus, pode, irmão. Algema, quebra, corrente, cai por terra, irmão, cai por terra. Nós estamos na região celestial, estamos entre a terra, mas também estamos entre o céu nessa noite, irmão. Tem um pedaço do céu nessa congregação de Jordanésia, nessa noite de doutrina, meus amados, nessa casa de oração. Glória a Deus. E ele começou a orar. O Ananias foi. Vai, irmão. Se o Senhor te mandar, vá. Se o Senhor lhe impelir, vá. Se o Senhor lhe mandar visitar, visite. Ele já foi na frente, ele já está indo na frente. A igreja não está limitada às 4 paredes, irmão. Essas coisas bonitas, diga-se de passagem, mas não está limitada, irmão. A igreja é eclésia. Eclésia é tirados para fora. Você é a igreja. Você e eu, nós somos a igreja, produzindo para o Senhor nosso Deus. Arabacandarabaxurabai. E Ananias foi. Eu não sei se ele chegou com medo. Acredito que sim. Abriu a porta. Irmão Saulo. Oh, glória a Deus. Irmão Saulo. Por isso que eu falei para os irmãos gravar essa palavra. No demais, irmãos. Irmãos. E uma definição para a palavra irmão. Isso é lindo. Irmã Dani. Junção de partículas. Viu, minhas irmãs? Minhas irmãs. A definição para a palavra irmão no grego é junção de partícula. Oh, glória a Deus. Nós aprendemos na semana passada, nas semanas para trás, que o reino dividido não subsiste. Não é isso? E por onde é que estamos unidos, irmãos? Paulo ensina. Por Cristo. Ele desfez a parede de inimizade. Ele desfez, irmãos. Ele desfez. No demais, irmãos meus. E esse homem, ele sai pregando. A hora já. Convertido por uma experiência. E é disso que eu quero falar com a igreja. E a igreja está até sendo filmado aqui. E é bom que você saiba. Que o Senhor quer que a igreja volte a ter koinonia, comunhão, vida,
pureza, coletar de Deus, irmão, a essência. Bendito seja o nome do Senhor. E tendo o Senhor, Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse por causa das excelentes revelações. Oh, glória a Deus. E ele vai dizer, eu conheci um homem que foi levado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, eu só sei que ele foi levado até lá, e lá ele viu coisas inefáveis, que não convém dizer aos homens, não dá para dizer, são coisas maravilhosas. Então, irmãos, fique com essa palavra. Deus quer levar a nós, o Senhor quer nos levar a um relacionamento mais próximo, mais íntimo, na oração e no partir do pão. Uma igreja unida, viva, lavada, entendendo o propósito de Deus para ela. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Foi bom ter vindo à casa do Senhor hoje. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos ficar esse mês de junho. Se precisar mais, a gente vai mais um pouco. Mas meditando nesse capítulo, irmãos. Na semana que vem nós vamos falar sobre a chegada de Paulo a Éfeso. O que aconteceu? Como ocorreu? Quem era Éfeso? O que tinha lá? Por que Deus levou ele lá? Para que Deus levou ele lá? Porque tudo tem um porquê e um para quê. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.